Eu poderia começar esse vídeo falando que a vida ela é muito fácil de ser vivida. A gente pode levantar, acordar, ir trabalhar, namorar, casar, ter filhos e tudo vai fluir num fluxo totalmente próspero, abundante, amável e caloroso. Só que pessoas assim como você estão à busca de um propósito mais profundo do que a superficialidade que tantos procuram. Então, se você está aqui nesse vídeo agora, é porque você foi escolhido por você mesmo para evoluir, tanto fisicamente, psicologicamente e sentimentalmente. Quando eu procuro pessoas no universo para se conectar comigo, eu procuro pessoas que estão buscando amadurecimento espiritual. A gente está no fluxo do tempo da Terra, onde essa busca espiritual está sendo cada vez mais palpável, mais aceita. A gente está cansado de ver pessoas com todos os bens materiais, com contas cheias de dinheiro, frustradas, depressivas, angustiadas, irritadas. E quando a gente olha para pessoas assim, a gente julga e subjuga a fortuna das pessoas. Porém, a gente não percebe a superficialidade desse diagnóstico. Porque uma pessoa ela não fica depressiva, ela não fica irritada ou frustrada com a vida, vivendo uma angústia incessante que leva a pessoa a viver constantemente deprimida, sendo próspera ou não. O que faz isso acontecer na mente de uma pessoa? É quando ela não conecta o lado espiritual com o lado material. E quanto mais a gente vê pessoas na superficialidade do materialismo, mais a gente percebe que quanto mais a gente insistir em desconectar a espiritualidade da materialização, da matéria, dos bens materiais, mais a gente vai andar sentido contrário. É muito fácil a gente ver pessoas muito bem-sucedidas buscando a espiritualidade. Por quê? Porque ela chega no nível de satisfação material que exige dela que ela aprofunde para dentro, porque para fora ela já está bem nutrida. Então, quando o universo, quando Deus, quando os mentores, quando tudo conflui para que a pessoa olhe para dentro de si, é o momento que ela encontra um vídeo como esse que vai agregar mais ainda para ela olhar para dentro dela, para ela reconhecer o Deus que existe dentro dela, a capacidade intelectual que existe por natureza dentro dela própria. Por que eu dou esse parâmetro? Porque a gente está cansado de ver princípios que eram para ser seguidos, só que as pessoas estão negligenciando esses princípios. E quanto mais as pessoas não olham para o que rege o universo, a matéria, mais elas se frustram em buscar coisas externas a esses princípios, que são os princípios herméticos que eu venho falando aqui dentro do canal. E hoje a gente vai falar de um princípio que rege tudo e a todos, a todo tempo, que é a lei da causa e efeito. Porque quando eu trago esse princípio aqui para você, eu te convido a olhar a sua vida num parâmetro geral. É como se eu pegasse você e te levasse até o primeiro momento de memória da sua vida, né, da sua existência. Você olhasse a partir desse princípio que foi a sua existência, de quando você começou a memorizar conscientemente as suas atitudes e o que era feito com você, para você se ver hoje no estado que você tá. Então você é levado a reconhecer tudo o que você foi fazendo durante a sua vida. Eu tenho memórias da minha infância onde eu me machuquei brincando numa quadra de futebol. Eu tenho lembranças de andar em cima dos pilares de umas, tipo um murinho baixo, não vou lembrar o nome, e cair. E isso eu era muito pequena. Então eu tenho essas memórias guardadas aqui dentro do meu consciente.
porque o meu subconsciente ele guarda tudo. Mas só que para a gente compreender a lei da causa e do efeito, a gente vai olhar para o nosso consciente, aquilo que a gente tem consciência de ter realizado, de ter feito e de ter acontecido. Então a gente vai não olhar para os outros, mas sim para nós. Quando eu começo a levar você para o momento que você começou a ter consciência, a arquivar memórias no seu consciente que você lembra com exatidão, tem a imagem do acontecimento, a gente vem trazendo essas memórias à tona. Aí você vem observando tudo que você fez, tudo de bom que você fez para o outro, tudo de ruim que você fez para o outro, todas as pessoas que você prejudicou, todas as pessoas que você ajudou, todas as pessoas que você amparou, os negócios que você conquistou, os negócios que você faliu. Então, quando eu pego e te mostro que é a mesma coisa de você pegar e ter começado a escrever um próprio diário de ações desde um primeiro momento que você começou a ter consciência e escrevendo lá nesse diário que se chama o Diário do Eu do Futuro, você escreveria: hoje eu fiz isso, eu tive essa reação e o eu do futuro vai colher isto. Por quê? Porque a causa são as suas atitudes e o efeito é o que as suas atitudes vão frutificar no seu futuro. Pode levar anos, meses, dias, horas, minutos. Vai voltar. Então, quanto antes você se atentar a esse ritmo, a esse padrão universal, você vai compreender que nada fica parado. Tudo vai e vem. A gente volta lá para o princípio da correspondência. Você manda uma pedrinha, a pedrinha bate no muro e volta para você. Quando a gente olha para a nossa vida de hoje e reconhece vários efeitos que estão acontecendo na nossa vida agora, a gente se vê num padrão de vitimismo, de achar que você não merece. O que eu fiz para merecer isso? Essa é a frase que a gente mais escuta. Eu sou vítima do mundo, eu sou vítima dessa pessoa, eu sou vítima dos meus pais, eu sou vítima da minha infância, eu sou vítima do meu trabalho, eu sou vítima do meu lar. Então você não começa a se abrir para entender. Quando você fica nesse padrão de vitimismo, você se bloqueia para o fluxo energético da expansão de consciência adentrar dentro de você. Então, o que eu quero aqui, te trazendo esse princípio hermético de Hermes Trismegisto, que está compilado no livro que se chama O Caibalion, que eu super indico, é levar você a compreender que existe uma causa e existe o efeito para tudo. As coisas que você está fazendo agora, as atitudes que você está tendo agora, elas estão sendo a causa de algo na sua vida que irá surgir ainda. Por que a gente pede você que está aí do outro lado para viver no presente, esteja sempre presente, não se volte para o passado e não se flua para o futuro? Olhe o seu presente, porque se você se conecta com o seu presente, se você vive no fluxo do seu presente, você vai conseguir medir as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes. Por quê? Porque só o presente te importa. E você olhando para o seu presente, você vai conseguir conciliar a sua emoção com a ação das outras pessoas. E fazendo isso, a ação das outras pessoas, elas não vão conseguir fazer você sair da sua neutralidade, porque você está focado aqui no presente. O que eu fiz até aqui, que me trouxeram até essa colheita. Se eu tenho hoje um relacionamento ruim, onde eu e a minha esposa não tem mais conexão, o que eu fiz? Qual foi a causa que trouxe a esse resultado, a esse efeito? Se hoje os meus filhos não me ligam, se os meus filhos não se preocupam comigo, quais foram as causas que te levaram a colher esse fruto? Percebe? Porque quando você está no momento presente, quando o seu filho está irritado, ele
quebrou alguma coisa ou ele tirou nota ruim na escola. Quando você foca nesse momento presente, você tendo a consciência desse princípio de causa e efeito, que vem cedo ou tarde, mas vem, você observa, ok, tirou nota baixa na escola, quais são as atitudes que eu posso ter nesse momento? Eu posso gritar, ok. Eu vou escolher gritar? Porque lá na frente o meu filho vai ter essa lembrança traumática. Eu posso orientar, eu posso colocar numa aula de reforço, eu posso fazer isso, ok. Isso cabe a mim? Eu consigo pagar a aula de reforço? Sim, eu posso também conversar com ele, abraçar, apoiar, falar que eu compreendo, mas me posicionar em relação a isso, porque eu preciso orientá-lo a entender que ele poderia ter sido melhor, mas não validando o esforço. Então você, no momento presente, você tem várias estratégias mentais que você pode pensar. Para que isso aconteça, para você fazer esse princípio valer na sua vida, você precisa pensar, você precisa analisar, você precisa focar. Essa é a mensagem que eu trago muito profunda para você compreender qual é esse princípio da causa e do efeito. Para que você entenda agora que você, estando no momento presente, você escolhe viver uma vida muito diferente daquilo que você imaginou ter, mudando somente padrões, experiências, metodologias. Porque se você não se abstém do seu histórico de vida, você só vai repetir esse histórico para os seus filhos, para os seus netos. Por quê? Porque quando não tem essa quebra de laço, quando não tem essa quebra de vínculo, você transmite as causas que geraram os efeitos em você para os teus filhos. E eles vão fazer o mesmo, e vão fazer o mesmo, e vão fazer o mesmo, ok? Então, se você está preparado para transmutar, para transformar a sua vida, o momento é agora. É nesse exato momento que você tem que transformar a sua vida. Durante a minha trajetória, eu busquei intensamente mudanças que me fizeram ressurgir sendo uma nova pessoa. E para quê? Para que eu colhesse frutos melhores. Porque eu fui mudando as minhas causas, o que eu causava nas pessoas, o que e como eu me referia às pessoas. Então eu fui mudando as minhas causas para agora estar colhendo o meu fruto. E o fruto, ele vem muito próspero, muito saudável, porque quanto antes a gente percebe que mudando a causa a gente muda os efeitos, a colheita, mais antes a gente vai colher frutos bons. E se você realmente está preparado para essa grande mudança, eu tenho aqui o Método Alma, que é um método criado por mim, sobre o que eu fiz na minha trajetória, sobre como eu me conectei com a minha verdadeira essência e como eu fluí, como eu dei um salto quântico do estado 1 para o estado 10, um estado elevado espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Então, se esse é o seu momento, eu te convido a mergulhar nesse método que tem transformado e irá transformar várias pessoas. Fique bem e até mais. Tchau, tchau.